E aí, pessoal, a principal pergunta que vai alimentar o Grêmio até o início da próxima temporada. Quem será o substituto de Soares? Que nomes estão sendo cogitados? Até que ponto o Grêmio vai conseguir fazer algo parecido com o que fez nesta temporada, utilizando a marca do ídolo uruguaio? Nós vamos falar sobre isso. É difícil, mas dá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, pós-graduação para você evoluir. CEDEM, associado à Fundação Dom Cabral. Ali no Instituto Caldeira, você vai adorar conhecer este trabalho que vai fazer você evoluir pessoalmente. Gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Faça agora a sua pós-graduação na CEDEM. É possível. Híbrido, você vai ter condição dentro do seu orçamento associada à Fundação Dom Cabral. Não deixe de conhecer. Gente, eu comecei o vídeo falando da pergunta. O Grêmio admite que irá procurar, ou está procurando, ontem mesmo Antônio Brum, vice-presidente de futebol, falou sobre isso, está procurando um jogador para substituir Luís Soares. E não um jogador dentro de campo somente. A receita Soares será replicada. Qual é a receita? A associação de uma marca forte, de um jogador mundial, ou pelo menos de grande, que consegue atingir grandes massas, para compor e deixar sempre acesa essa chama de engajamento, conseguida de forma brilhante por Alberto Guerra, por Antônio Brum, na época também por Paulo Calef, e por toda a diretoria que determinou um Grêmio em outro patamar. Não só dentro do campo, mas fora dele. E essa é a receita. A pergunta parte daí. Qual o jogador poderá, de alguma maneira, dar seguimento à história de Soares no Grêmio? Nós precisamos sempre fazer um ponto aqui, que não é a comparação de Soares com outro jogador. Porque isso nós não vamos conseguir. É o conceito que está em discussão. Soares é uma marca mundial, quarto goleador do mundo. Nós não vamos repetir. Nós não vamos conseguir contratar o terceiro, o segundo, o primeiro. Então, não é essa a discussão. A discussão é até que ponto o Grêmio vai conseguir dar seguimento à receita, marca, rendimento e essa história que está sendo desenvolvida. Essa é a discussão. Essa é a discussão. E em cima dessa realidade é que nós precisamos começar a pensar e trabalhar. Até que ponto, de fato, o Grêmio vai conseguir? Que nomes são esses? O primeiro nome que surgiu de alguma maneira, um tempo atrás, quando surgiu o imbróglio todo relacionado, foi o nome de Alex Sanches, o chileno que joga na Inter de Milão e que é um grande jogador, um jogador mundialista também, um jogador de Copa, um jogador que tem grande capacidade técnica. Obviamente não é uma marca, eu não vou mais falar sobre isso, que nenhuma marca é igual, então obviamente não traz tanto engajamento quanto o Soares, mas dá seguimento ao contexto. Um jogador mais ou menos nas mesmas características, um jogador de Europa consolidado e tal, e também veterano. Esse é o primeiro nome que surge. Torcedores, esse nome não empolga. Aí, outro nome que surgiu, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que encabeça uma parte técnica, mas que, do ponto de vista de marca, não tem grande representação. É um ótimo jogador de futebol. E assim a gente vai. Tu começa a jogar, de repente 2 nomes, porque os parceiros comerciais do Grêmio, tanto a Marquespan, o nosso querido amigo Marcelo Marques, como o Arroz Prato Fino, querem continuar nesse processo de apoio ao Grêmio na construção de uma ideia como a que o Grêmio desenvolveu. Eles seguirão fazendo isso. Então, o contexto do negócio segue intacto.
O Grêmio é que precisa ter criatividade para apresentar uma grande marca. O Grêmio é que precisa ter criatividade para, de alguma maneira, conseguir isso. Eu mesmo parti para olhar nomes que poderiam gerar esse tipo de coisa e que, de alguma maneira, fossem viáveis. Porque tem gente, traz o Messi. Sim, mas o Messi não vem. Então, tem que trazer alguém que queira vir. Que projeto é esse? Aí, Di Maria termina o contrato na metade do ano que vem. Também, nome forte. Aí tu vai olhando, tu vai procurando. E essa é uma construção legal. Porque tu começa a procurar. Tem o Lewandowski, tem não sei quem, tem não sei quem. Claro que tem nomes gigantes. Só que tem que partir da viabilidade, nem a viabilidade financeira, tá? Tem que partir da ideia de que o projeto Grêmio seja viável para esses jogadores. Alguns jogadores, por exemplo, europeus, não querem vir para a América do Sul. Não vão vir. Eles preferem ir para a Arábia, ganhar muito dinheiro. A Arábia hoje, do ponto de vista financeiro, é uma concorrência desleal, porque tu não consegue combater. Então, quem ainda tem a ideia de contratos, concordo. Então, eu parei um pouco no sul-americano, nas figuras do futebol sul-americano, como jogadores argentinos e uruguaios. Aí se fala no Cavani, se ele não andar tanto lá no Boca, poderia ser uma solução. Eu acho que o Cavani já está numa linha descendente importante. Aí, jogadores brasileiros que seriam grandes marcas. Se a gente pensar, alguns já estão no mundo árabe. O Brasil não construiu grandes marcas no futebol nos últimos anos, não construiu. E aí me veio um nome, que é uma pergunta, um jogador que eu não gosto, pessoalmente eu não gosto, mas é uma marca. Eu não posso dizer que não. E ele está num imbróglio com o seu clube, que permite que a gente pelo menos pense. O nome do Gabigol. Por que eu faço essa ponderação? O Gabigol está com dificuldade com o vice-presidente de futebol do Flamengo e muitos dizem que o tempo dele do Flamengo já acabou. É um dos grandes ídolos da história do Flamengo, jogador de 2 Libertadores, de fazer gol em todas as finais de Libertadores. É um jogador pontual para o Flamengo. Essa era vitoriosa do Flamengo passa pela figura do Gabigol. E esse momento é um momento de banco de reservas e principalmente de problemas, não com o treinador pontual, o treinador que está lá no momento, com os dirigentes. E aí eu pergunto, Gabigol seria uma marca para o Grêmio? Gabigol daria sequência a essa construção marca performance? Repito, pessoalmente, eu me incomodo com o Gabigol porque ele me incomodou muito dentro do campo. A informação é que o Renato e ele também não têm uma grande relação, apesar daquelas conversinhas de ponto de ouvido, parece que eles não têm uma grande relação. Mas o Gabigol não tem mercado na Europa. É um cara que ganha muita grana. Não vai jogar em outro clube do Rio. Talvez São Paulo, com certeza. Mas o Grêmio não seria um projeto para o Gabigol? E o gremista gostaria de um projeto do Gabigol? É uma pergunta, né? Não é fácil de responder. Eu sei que não é fácil. Mas, tá posto. Não é negócio do Grêmio. É uma ideia, uma conversa, porque essa discussão, ela vai ter muitos pontos a partir de agora. E eu estou colocando apenas um aqui para a gente conversar. Não estou indicando, não estou fazendo nada. Estou conversando, montando um conteúdo aqui exatamente para a gente discutir. Aqui é papo de gremista para gremista e os gremistas estão sempre abertos a dar ideias aqui. Eu estou colocando aqui uma série de situações porque o Grêmio já admite que vai seguir a receita Soares. E essa receita Soares, obrigatoriamente, passa pela construção de uma grande marca que tenha performance. E é difícil. Pensem. Coloquem nomes para a gente discutir. Vai ser um prazer poder discutir. E eu tenho certeza que de todos os nomes citados aqui, porque todo mundo que está aqui ama o futebol e ama o Grêmio, nós vamos chegar ao nome. O Grêmio é que vai decidir lá em dezembro, mas esse nome vai ser discutido aqui, vocês podem ter certeza. Mesmo que a gente não saiba nada, que não tenha nenhuma convicção, que não tenha nada. Esse nome vai ser discutido aqui,
porque não existem tantos nomes que possam aderir a um projeto do Grêmio nessa linha de Luis Soares. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.